Você já sentiu como se estivesse carregando um peso invisível? Algo que ninguém vê, mas que suga sua energia todos os dias? Talvez você ache que é o mundo lá fora que te desgasta. Mas, e se eu te dissesse que o que mais te destrói está dentro de você? Ou pior, ao seu redor, camuflado de rotina, de afeto, até de normalidade? Hoje, você vai descobrir 7 coisas tóxicas que estão sabotando sua paz mental. E mais importante, vai aprender a eliminá-las em silêncio, sem brigas, sem justificativas, sem alarde, apenas com consciência, coragem e disciplina. Porque é assim que age um verdadeiro estoico. E se você ficar até o fim deste vídeo, você vai sair com uma mente mais leve, mais afiada e mais livre. Mas antes, comenta aqui embaixo: eu escolho leveza, não o peso invisível. E já deixa o like agora, porque essa jornada vai transformar sua forma de ver o mundo. Marcos era um homem comum. Rotina intensa, trabalho, família, responsabilidades. Mas algo estava errado. Ele dormia cansado e acordava mais cansado ainda. Tinha tudo sob controle, mas sentia que estava afundando. Ansiedade, irritabilidade, vazio. Era como se algo estivesse sugando a alma dele, dia após dia. Até que um dia, depois de um colapso silencioso no meio de uma reunião, ele saiu da empresa, caminhou sem rumo e entrou em uma livraria antiga. Ali, no meio de livros empoeirados, um título saltou aos olhos: Meditações, Marco Aurélio. Ele não sabia o que estava buscando, mas encontrou exatamente o que precisava. Nas páginas daquele livro, Marcos descobriu algo que mudaria sua vida. A maioria dos nossos problemas não vem do mundo, mas das coisas que toleramos em silêncio. Só que tem um detalhe: nem tudo que você precisa eliminar pode ser eliminado em voz alta. Algumas coisas você precisa deixar para trás em silêncio. Pessoas que drenam sua energia. Você conhece esse tipo. Sempre tem um problema. Sempre reclamam. Sempre precisam de algo. Elas aparecem como vítimas, mas são especialistas em te sugar. Marcos percebeu que havia pessoas na vida dele que nunca ligavam para saber como ele estava. Só procuravam quando precisavam. Ele tentou conversar, tentou impor limites, mas nada mudou. Até que ele entendeu: você não precisa brigar com ninguém. Só precisa se afastar, em silêncio. O estoico não grita. O estoico não acusa. O estoico apenas age. Ele se afastou. Sem avisos. Sem posts. Sem indiretas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. 2. Autocrítica destrutiva. A voz mais cruel não vem de fora, vem de dentro. Você é fraco. Você sempre erra. Você nunca vai conseguir. Marcos percebeu que carregava um juiz interno, impiedoso, sempre apontando seus erros, sempre reabrindo feridas. O estoicismo ensinou: seja firme com suas ações, mas gentil com sua alma. A disciplina não exige brutalidade. A evolução não exige punição. Marcos começou a substituir o julgamento pela reflexão, a crítica pelo questionamento. Ao invés de pensar: por que eu errei de novo? Ele passou a pensar: o que esse erro quer me ensinar? E isso mudou tudo. 3. Comparações silenciosas. Você não fala, mas sente. Vê alguém nas redes sociais e sente que está ficando para trás. Vê um amigo prosperando e sente inveja disfarçada de admiração. Marcos carregava esse veneno sem perceber. Ele achava que se inspirava, mas, na verdade, se comparava. E cada comparação era um golpe em sua autoestima. Os estoicos ensinaram: compare-se apenas com quem você foi ontem. O progresso é silencioso, e ninguém pode te tirar do caminho se você parar de olhar para o dos outros. Marcos começou a usar o sucesso dos outros como inspiração, não como padrão. E assim, se libertou. 4. Vícios mentais. Não estamos falando só de álcool, comida ou redes sociais, mas de padrões mentais. Pensamentos recorrentes que destroem sua força. A vitimização, a procrastinação, a ruminação.
Marcos era viciado em imaginar o pior, em se sabotar, em prever fracassos. Até que um dia, ele escreveu no seu diário estoico: "Tudo o que eu temo ainda não aconteceu." E ele começou a perceber: a mente pode ser uma prisão ou uma arma. Ele decidiu transformar o pensamento em ferramenta. Usou a técnica estoica da visualização negativa para se preparar e a prática da gratidão para se fortalecer. Aos poucos, o vício cedeu. 5. Necessidade de explicação. Marcos sempre achava que precisava se justificar, explicar suas decisões, convencer os outros. Mas quanto mais ele explicava, mais se sentia incompreendido. Os estoicos ensinam: você não deve explicação para quem não busca entendimento. Sua vida não é uma sala de tribunal. Se você escolheu algo com consciência, sabedoria e responsabilidade, isso basta. Marcos começou a calar, e o silêncio se tornou sua melhor resposta. 6. Culpa pelo passado. Todos erramos. Todos caímos. Mas Marcos carregava o passado como uma âncora. Revisitava erros antigos, como se pudesse mudá-los. O estoicismo ensinou: você não é mais quem cometeu aquele erro. O passado é um mestre, não uma prisão. Marcos aprendeu a aprender e seguir, sem se esconder, sem se punir. Ele perdoou a si mesmo, e isso libertou sua alma. 7. Necessidade de aprovação. Esse é o mais tóxico de todos, e o mais difícil de eliminar. Marcos sempre quis ser aceito, quis agradar, quis pertencer, mas percebeu que, quanto mais buscava aprovação, mais se afastava de si mesmo. O estoicismo ensina: a aprovação mais importante é a que você dá a si mesmo. Quando Marcos começou a viver de acordo com seus princípios, algo mudou. As críticas continuaram, os julgamentos também. Mas nada disso o abalava mais. Porque ele sabia quem era, e sabia o que estava construindo. Marcos eliminou todas essas coisas, em silêncio, não porque queria ser melhor que ninguém, mas porque queria viver em paz. Ele entendeu que o barulho está do lado de fora, mas o caos começa dentro, e só você pode silenciar esse caos. Você não precisa gritar, você não precisa explicar, você só precisa agir. Então agora, comente aqui: eu escolho leveza, não o peso invisível. Inscreva-se no canal Eco dos Estoicos. Aqui, cada vídeo é um passo rumo à liberdade emocional. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa se libertar. E lembre-se: algumas coisas não precisam ser enfrentadas. Precisam ser eliminadas, em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.